Vamos continuar mais um pouquinho falando da Roma monárquica, tá? Que ela aconteceu, vou dar mais uns dados para vocês, tá bom? Ela aconteceu entre 753 e 509 antes de Cristo. Para quem fica confuso com essas datas, eu quero que vocês entendam o seguinte. Olha só, tem o ano zero, né? Tem o ano zero. Então a gente começa a contar 1 ano depois de Cristo, 2 anos, 100 anos, 200 anos. Nós estamos no ano 2021 depois de Cristo. Antes de Cristo é ao contrário. Então é 1 antes de Cristo, 2 antes de Cristo, 3 antes de Cristo. É igual, né? Parece igual. Mas quando você fala 200 anos antes de Cristo, é mais longe do que 1 ano antes de Cristo. Entenderam isso? Eu tenho 1 ano antes de Cristo, 2 anos antes de Cristo. Então, se eu tiver 100 anos antes de Cristo, é mais longe. Então, quando a gente fala no ano 700 anos de Cristo, é bem lá longeão, tá? E quando a gente fala 4.000 anos antes de Cristo, então é muito mais longe do ano que Cristo nasceu, tá bom? A gente parece confuso, mas não é. Tá, então a Roma monárquica eu expliquei para vocês a lenda, né? Que ela foi fundada em 753 a.C. e foi até a queda da monarquia em 509, que a gente vai estudar depois a República na próxima aula. Então vamos especificar melhor o que são os patrícios. Falando da sociedade romana, os patrícios eram os donos das terras. Eles tinham direitos políticos. Então, na Roma antiga, não é que nem hoje, que qualquer um pode ir lá se candidatar a vereador, a deputado, não, até a presidente, né? Não. Quem tinha direito político era só quem tinha terra, quem tinha grana, certo? E você tinha os plebeus, clientes, né? Primeiros clientes, que eles eram associados aos patrícios também. Eles possuíam alguma coisa. Os plebeus eram homens livres que não possuíam direitos políticos, ou seja, provavelmente não tinham dinheiro, né? E vocês tinham os escravos, né? Que eram os prisioneiros de guerra, como a gente já falou. Ficou claro? Então eu fiz mais esse videozinho para vocês entenderem também que não foi só Rômulo que foi rei na Grécia lá, em Roma antiga, né? Em todos esses anos, né? De 753 a 509, vocês vão ter vários reis. Então, o primeiro foi Rômulo, o segundo Numa, Túlio, Anco, Tarquínio, Sérvio, Tarquínio, o Soberbo, olha o nome do cara, o Soberbo, tá? Tá. E a política, a gente tem que saber que já lá na monarquia, lá no começo de Roma, como eles tinham influência grega, lembra dos gregos que já tinham um tipo de senado, já tinham umas divisões políticas, já tinham umas noções sobre essas coisas? Então, os romanos também. Então, eles tinham a Assembleia das Cúrias, formada por cidadãos da idade militar, né? Você tinha quem fazia as leis, você tinha um senado, você tinha um conselho de anciões, né, dos mais velhos, né, para orientar sobre política. Então, o que a gente tem que saber da Roma antiga? Essencialmente, que lá no período monárquico, mesmo com o rei, tinha um conjunto de pessoas que já eram como hoje os senadores, deputados, ok? Já tinha uma divisão política organizada. E quem votava nesses caras não era o povo todo, não eram os patrícios, aqueles que eram donos de terra. Entenderam? Legal. Beijo, qualquer dúvida eu estou à disposição.